Hoje é uma palavra que vai mexer um pouco com a sua consciência. E não é uma palavra nova, mas é a palavra. Ao contrário, eu falei, pensando, fiquei pedindo ao Espírito que ele me orientasse, porque tantas coisas já foram faladas aqui na igreja acerca de Santa Ceia, tantas palavras muito profundas já foram faladas. E eu hoje e ontem, esses dias em que eu sabia que eu estaria ministrando a palavra, eu indaguei o Espírito, roguei ele algumas vezes, eu falei, Senhor, esse povo está cansado de ouvir coisas acerca da tua palavra, acerca da ceia, mas o que muda, o que tem mudado? E aí o Senhor falou, pois hoje você vai ministrar acerca de 3 conceitos, mas de maneira diferente e com um entendimento. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Você pode curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Abba, eu quero te pedir que nessa hora os céus sejam o fiador da minha palavra, porque ela não é mais minha. Agora eu sou apenas alguém que estou à disposição e sou apenas alguém que vou transmitir uma mensagem. E eu te peço que o Senhor repreenda agora toda a inquietação, toda a sonolência, e eu te peço mais, que essa palavra ela possa de verdade transformar realidades, vidas, cenários, circunstâncias, e que pessoas saiam daqui com um novo conceito de vida, Senhor. Eu não quero apenas te pedir que mude o conceito de culto de ceia, mas eu peço que o Senhor mude o conceito de vida. Que essa palavra ela possa ser penetrante, que ela possa ir até a divisão da alma e ela possa dividir entre ossos e medulas, trazendo totalmente uma transformação no interior, de dentro para fora. Nós estamos vivendo uma reforma nessa igreja. Se ainda não entendemos, nós precisamos perceber o que Deus está fazendo aqui. O Senhor tem nos levado a um nível de renúncia, a um nível de busca, a um nível de santidade, de devoção ainda maior, mas eu sei que é um tempo onde o Senhor separou para falar conosco. Falas simples, mas que tem o poder de transformar. Por isso eu peço que agora, todos os espíritos malignos que se agitam a hora e o momento em que a palavra é liberada, estejam agora prontos para ouvir a minha voz, se sujeitem, emudecidos, acorrentados, impedidos de operar e agir a partir de agora. Eu declaro que toda alma que precisa que a palavra entre, ela vai entrar. E eu declaro que toda manifestação contrária à tua palavra, hoje, a partir de agora, está impedida. E somente a tua palavra, somente ela, possa ter total liberdade nesta igreja, na minha vida, na vida dessas pessoas que aqui estão conosco, em nome de Jesus. Amém? Essa palavra, ela tem um tema. Tema esse, aonde eu adiantei um pouquinho ontem, aonde eu preguei. E o tema dela é um pouco contraditório, porque hoje eu não vou falar de emocional, eu não vou falar de sentimentos, como são áreas humanas que eu gosto tanto de falar. Mas hoje eu vou falar algo acerca da sua vida cristã. E o tema dessa mensagem é: a palavra não é só tinta e papel, ela é viva. E eu preciso que você entenda isso. E eu já queria te desafiar a partir dos próximos cultos. Nós já saturamos isso aqui, já falamos muito sobre isso, mas eu gostaria de falar hoje, antes de eu entrar na palavra. Se você ainda não tem uma Bíblia de papel, compre uma. Se você não tem o hábito de vir à igreja com a sua Bíblia, e você tem a sua Bíblia, você deixa ela em casa, eu quero te desafiar a andar com a sua Bíblia de papel. Se vocês não sabem, eu vou contar um testemunho rápido. Eu não sei se você conhece a Amanda Silva. Amanda Silva é uma pregadora bem famosa. E há um tempo atrás ela foi... criminosos abordaram o carro dela e ela estava voltando de uma ministração. E quando aqueles criminosos interceptaram o carro da Amanda, que eles renderam todo mundo no carro e que eles mandaram todo mundo descer, quando eles viram a Bíblia, automaticamente eles disseram para ela: pode seguir em paz. Nós não queremos nada de vocês. Vocês são cristãos e nós não mexemos com cristãos. A identificação de um cristão, quando ele está andando na rua, quando ele está percorrendo em alguns lugares,
não é apenas de boca. Quando você é abordado pela Polícia Rodoviária Federal, ela pede a sua identificação, a sua identidade. Aquilo que te dá a condição de você ser um condutor legal. E eles te pedem carteira de habilitação, documento do carro. Quando você entra em algum lugar que você precisa acessar, seja um aeroporto, seja qualquer outro lugar, a primeira coisa que eles te pedem, documento de identificação. Cujo agora o documento de identificação, que era então conhecido como a RG, não é mais apenas um documento que vai servir. Se você ainda não sabe, eu vou te dizer, a RG acabou. E agora todos nós que temos a nossa carteira de identidade vamos ter que renová-la, porque o número da carteira de identidade não vai mais servir. Dentro da nossa RG estará lá contido o nosso número de CPF. Então, para todos os lados em que nós nos locomovemos, nós precisamos ter uma identificação. E existe uma identificação na terra que pode somente ser constatada quando alguém nos vê que não nos conhece. É pela Bíblia. A Bíblia é uma identificação. Posterior a ela, nosso comportamento, nossa conduta e a nossa fala. Então, se você é um cristão que carrega a sua Bíblia no celular, eu não sou contra. Somos adeptos à tecnologia, porém é chegado um tempo da igreja entender que é necessário andar com essa palavra na sua mão. Por onde você estiver passando, Rio de Janeiro precisa de cristãos que não precisam abrir a sua boca, mas que ande com essa palavra que não é só tinta, é sangue. É por isso que quando aqueles criminosos viram a Amanda, eles se assustaram, porque eles não viram um livro de capa preta. Eles viram um livro que era além da capa preta. Eles viram um livro cheio de sangue. E eles temeram o livro cheio de sangue. O livro cheio de sangue não é só letras, é vida, é vivo, é transformador. É por isso que nós estamos vendo essa tragédia na igreja brasileira, porque os cristãos têm Bíblia, mas não a utilizam. Os cristãos têm Bíblia, mas não a amam. Os cristãos têm Bíblia, mas não leem. Os pregadores só leem a Bíblia o dia que vai pregar. Os cantores só buscam um texto bíblico o dia que eles vão cumprir uma agenda. Os cristãos só abrem a Bíblia no domingo aqui na igreja. E eu quero te dizer, como igreja e como pregadora e como mãe espiritual desta igreja, ou nós vamos começar a mudar o nosso comportamento, ou nós estamos correndo um sério risco. Deus está nos chamando para uma reforma, e ela precisa ser mental, e ela precisa ser comportamental. Se nós somos cristãos, tenhamos prazer de marcar a nossa Bíblia, tenhamos prazer de grifar a nossa Bíblia. Mas sabe por que muitos não andam com a Bíblia? Porque não se consideram cristãos. Tem vergonha de serem vistos com o livro, com a Bíblia sagrada em suas mãos. E aí, logo, alguém quando te vê com a Bíblia na mão vai saber que você é cristão. Logo, se ele te vê no outro dia com um copo de cerveja na mão, ele vai dizer, mas não era você crente. Quando não temos a identificação, nós podemos andar com liberdade. Eu já estou pregando. Queremos andar na rua com liberdade, como anônimos por onde estamos. Se estamos no carro, não temos a nossa Bíblia, podemos xingar um palavrão para quem tem hábito. Eu não tenho hábito, meu esposo não tem. Mas eu vi outro dia um varão, que se diz tão crentão do meu lado, do trânsito, abrindo os braços, quase partindo para dentro, e me deu uma vontade enorme de abaixar o vidro do meu carro e dizer para ele, calma, crente. A Bíblia te denuncia, mas também revela quem Cristo é. E é por isso que estamos em uma era de pessoas desanimadas, de pessoas que dizem que não conseguem orar, porque não sabem proclamar a palavra. Aperta o cinto, que essa palavra hoje não é para dizer se você está pecando, se você está aí, se você está fazendo coisa. Eu não vim aqui hoje para isso. Se você peca, se você faz o que você quer fazer, eu vou te dizer, são 8h36, você tem desse período até a hora de pegar o cálice e resolver a tua vida. Está comigo? Não vou dizer aqui para você, ceia, não ceia, está pecado, está em pecado, está sujo, está limpo, o problema é seu. Eu hoje vim aqui pregar a Bíblia, a palavra de Deus. E existe duas coisas que nós precisamos entender para começar essa palavra. Porque eu preciso chegar nela até o final e dentro do tempo que eu tenho que terminar esse culto. Existiram 2 momentos cruciais que você deve se atentar. O primeiro momento crucial está em Lucas, no capítulo 4. Verso 3, eu vou ler a versão ARC.
Olha o que está escrito, por enquanto ele está vivo ainda. Está escrito o seguinte: e disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Está comigo? Esse foi o primeiro momento. E uma das coisas que eu acho muito interessante é, esse episódio ocorre logo que Jesus passa pelo Jordão. Ele então sai do Jordão e automaticamente em que ele tem a sua identidade. Presta bem atenção aqui que eu não vou ter como voltar atrás. Esquece quem está ali do lado. Nesse momento é que Jesus sai do Jordão, ele é batizado por João Batista. João Batista recebe a revelação. João Batista, quando vê Jesus, ele diz: eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu disse para vocês, eu iria batizar vocês com água, mas vem um, que vos batizará com o Espírito Santo. João, então, recebe Jesus, ele identifica Jesus, ele percebe Jesus, e os estudiosos vão falar algo incrível. João era filho de Zacarias. Zacarias era um sacerdote. Porém, João, ele não exerce o ofício de sacerdote. Preste atenção. João, filho de Zacarias. Zacarias era sacerdote, você lembra? Zacarias perde a fala por um ato de incredulidade. E, automaticamente, João estava sendo concebido no ventre da sua mãe Isabel. Zacarias passa por aquele momento e João, então, nasce, cresce, se torna aquele que entende que ele não é nada, ele só é uma voz. Está comigo? Lembra? Quem você é? Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Para mim tudo bem, eu não preciso nem ter nome. Eu só quero que vocês entendam que eu sou uma voz que vou clamar no deserto. Eu sou um preparador de caminho e isso está tudo bem, eu sei para que eu vim. Está comigo? João tinha uma plena certeza do que ele foi chamado para fazer: ser voz e preparador de caminho. Ser voz e preparador de caminho. Quando esse episódio ocorre, quando esse episódio acontece, alguns estudiosos vão dizer algo incrível. Porque João Batista reconhece Jesus quando Jesus vem. Eles vão dizer que filho de sacerdote, sangue de sacerdote. Quando João Batista vê Jesus vindo na sua direção, o sacerdote conhecia Cordeiro. Quando Jesus vem, João Batista então não enxerga apenas um homem comum, como um filho de sacerdote. Ele enxerga o Cordeiro. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não enxerga um homem, ele não enxerga alguém, ele não enxerga apenas uma pombinha, não, é muito além da pombinha. Ele enxerga o remidor entrando nas águas, ele enxerga alguém que ele teria então a oportunidade de descê-lo às águas do santo batismo. Lá de Juarez. Naquele primeiro momento, João Batista então denuncia a identidade de Jesus, que era filho de Deus. E isso é muito poderoso. Jesus sai, vai para o deserto. Jesus recebe essa revelação pública e ele entra no deserto. Quando ele entra no deserto, a primeira coisa que Satanás faz: colocar em xeque a sua identidade. Presta atenção aqui. Quando você e eu temos problema em sabermos quem somos, qual é a nossa identidade, nós temos um risco enorme, porque estamos suscetíveis, não sabemos que somos cristãos, quem somos, se somos realmente quem Deus nos chamou para ser. E aqui, nesse primeiro momento, Satanás não tenta e não faz nada. A primeira coisa que ele ataca, a identidade. Ele diz, e eu fiquei pensando, tantas coisas ele poderia falar, mas a primeira coisa que ele testa é filiação e paternidade. Se tu és filho de Deus, dize a essa pedra, ou seja, se você tem um pai mesmo, você tem um pai? E aí eu vejo, a coisa vai caminhando, e a gente chega na cruz, depois a gente volta. Mateus, no capítulo 27, verso 46, está escrito: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Mais uma vez, para você que já viu o filme A Paixão de Cristo, é uma das cenas mais fortes desse filme. Não é o Paixão de Cristo, aquele Cristo sensual, não. É o Paixão de Cristo do Mel Gibson. É uma das cenas mais fortes.
É o momento em que Jesus está na crucificação e como filmes eles têm licença poética. E eu achei isso incrível. Por quê? Porque nessa hora, exatamente nessa hora, se você não se atentou, aparece um espírito, aparece um demônio. E esse demônio está com um capu na cabeça. E ele com esse capu na cabeça, ele passa com um bebezinho na frente de Jesus. Lembra dessa cena? Talvez isso foi uma incógnita para você. Mas é, de novo, Satanás dizendo, agora eu não posso mais falar com você. Mas eu posso demonstrar, aonde está o teu pai? Eu estou aqui com o meu filho no colo. Você não é filho de Deus? Se você é filho de Deus, desce dessa cruz. Desce dessa cruz. Desce dessa cruz. Mais uma vez, no último momento, é em xeque de novo a identidade de pai e filho. E aí, eu quero te lembrar que se nós não entendemos, nós entramos em uma luta. Diga comigo, entramos em uma luta. E agora aperta o cinto que nós vamos correr. Eu vou falar muito rápido, porque eu quero chegar até o final. Ah, irmãos, entenda a luta. A luta então se estabelece, está escrito na palavra o seguinte: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas principados, potestades, hostes e dominadores da maldade, está em Efésios. E muitos cristãos estão no meio dessa luta sem saber. Primeiro, quem são? Foca aqui em mim. Segundo, não entendem que eles são filhos, que eles têm um pai. Terceiro, operam como filho, mas não são filhos. Porque está escrito o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Se você tem os mandamentos do Senhor, você não os guarda, você não os pratica, você não ama. Tiago, capítulo 4, se eu não me engano, também vai dizer que nós precisamos ser apenas não ouvintes, mas praticantes. Se nós somos ouvintes e não somos praticantes, nós temos um outro problema grave. Está comigo? E muitos estão com nome de cristão, com característica de cristão. Estão com característica de cristãos. Estão com comportamento aparentemente de cristãos, mas não tem filiação. Está comigo? Cutuca o crente que está ao seu lado, diga, fica ligado. Porque não adianta. Toda barreira vai cair por terra hoje. Muitos estão lutando essa guerra desarmado. Muitos estão no meio de uma guerra sem identificação. Porque vem na igreja, presta atenção aqui, entrar na igreja, estar na igreja, cultuar todos os cultos, não significa ser filho e ter se tornado filho. Precisamos entender isso. Hoje é uma noite de ceia. Nós precisamos nos avaliar. E aí, nós precisamos entender o seguinte: como filhos de Deus, nós precisamos provocar alguns sentimentos no mundo e contra o diabo. Diga comigo, no mundo e contra o diabo. E isso aqui é muito tremendo o que vai ser dito agora. O diabo não se preocupa com igrejas lotadas se ela estiver espiritualmente cheias de vidas vazias. Ele não teme louvores, senão a vida de adoração. E hoje eu vim aqui trazer um pensamento. Ele recua diante de homens e mulheres que sabem quem é Deus e que não vive para esse mundo. Eu te desafio por essa mensagem hoje. Sair daqui desesperado em viver uma vida diferente. Existem cristãos que fazem o inferno tremer quando eles se levantam da cama. Eu vou repetir. Existem cristãos que quando eles levantam da cama, quando eles colocam o pé no chão, há uma reorganização infernal. Por quê? Porque ali o mundo espiritual diz: está levantando um homem que me faz temer. Eles são reais. E nós precisamos organizar hoje, porque mais uma madrugada ele levantou.
levantou. Mais uma manhã ele acordou. Meu Deus. E para você que deseja viver uma vida diferente a partir de hoje, de Santa Ceia, como um ouvinte dessa palavra, como alguém que está no início, eu quero te convidar. Viva uma jornada espiritual diferente. Vou te dar um conselho. Quem convive comigo sabe que eu não sou fã de televisão. Não sou. Durmo com muita rapidez. Não consigo assistir nada, por mais interessante que seja. Mas eu quero vos dar um conselho. Assistam The Chosen. Vocês vão ter uma visão, mesmo com toda a licença poética que tem aquela série. Vocês vão ver algo tão poderoso, tão grandioso. Tempo que você fica vendo séries aleatórias. Assiste essa série. Irmãos, você vai ver que Jesus e os discípulos... E como eu sou muito visual, Luna, eu pirei, porque eu sou visual. Quando eu começo a ver aquela comitiva de gente andando, Jesus passando, Jesus quebrando tudo, virando tudo, e tocando, purificando, limpando, trabalhando, ressuscitando. Falei, meu Deus, não precisa de muito, só precisa de alguém real. A terra não precisa de muitas pessoas. A terra não precisa de megas igrejas, aspas, tá? Não estou aqui contra as megas igrejas, entenda. Eu só estou dizendo que se as megas igrejas tivessem cristãos poderosos, assim como as pequenas igrejas também tivessem cristãos poderosos, nós já estaríamos diante do maior avivamento no Brasil. Mas Deus está, como disse o apóstolo, preparando a igreja. Ele está levando todos os pregadores com a sua fala, ainda que seja diferenciada, a pregar a mesma mensagem. Já reparou isso? Todos os pregadores voltaram a pregar. Ore, leia a Bíblia, jejue, se torne um diácono da casa do Senhor. Todos os pregadores, por menor ou maiores, eles começaram a entender que a performática deu certo, mas aleijou. A performática deu certo, mas infelizmente atrofiou. E Deus está usando os mesmos que foram bocas de Deus por um período para dizer: erramos. Perdemos o livro, como diz Helena Raquel. Perdemos o livro quando paramos de lê-lo. Perdemos o livro quando começamos isso. Perdemos o livro. Os livros estão perdidos na nossa casa. Os livros estão perdidos na estante. Eu quero te dizer, o livro que está parado, perdido na sua estante, está cheio de sangue, pronto, preparado para ser aspergido, mudar ambiente, libertar cativos, libertar endemoniados. Eu estou aqui te dizendo, eu falei com meu esposo, eu tenho andado na minha casa com a palavra, liberando a palavra, declarando a palavra, e eu estou dizendo, eu acredito que ela é viva, eu acredito que ela não só é essa tinta preta, eu acredito que ela está aqui dentro da minha casa, eu acredito que ela está em ambientes, eu acredito que ela está no quarto, que ela está na cozinha, que ela está na sala, ela está comigo, a palavra é... Meu Deus, me ajuda, Jesus. Cristãos que eram temidos, como Pedro foi, como Tiago foi, como Paulo foi, como os apóstolos foram. E eu fiquei olhando, e fico olhando, e eu falo, meu Deus, eles eram homens comuns, e a Bíblia vai dizer que Elias era um homem comum, como eu e você. Mas eles eram homens comuns, pastor Elaine, que faziam coisas extraordinárias. Foi como preguei ontem, mulheres comuns fazendo o incomum com Cristo. Mulheres comuns, cristãos comuns fazendo o incomum com Ele. Maravilha, sinais, prodígios. Homens e mulheres comuns que quando abrem a boca faz o inferno parar. E aí o Espírito trouxe uma palavra. O diabo não teme o que você fala, o diabo teme o que você se torna. É por isso que há uma guerra nas igrejas, para que as pessoas não escutem a palavra, para que elas não creiam na palavra, para que elas não acessem a palavra, porque a palavra diz que ela é como espada de 2 gumes, ela penetra até a divisão da alma do homem, ela transforma o homem, ela vai mudando o homem no seu interior. Então eu vim aqui te dizer, profeta, eu não consigo mudar, eu não consigo viver uma transformação, não haverá mudança. A próxima ceia será da mesma forma. Se você não levantar da sua cama todos os dias, pegar a palavra, ler a palavra, dizer me ajuda por essa palavra, o diabo vai olhar para você
você e vai falar: até que eu olhei o que você era, mas agora eu descobri o que você se tornou. E pelo que você se tornou, eu recuo. Pelo que você se tornou, eu bato retirada. Pelo que você se tornou, eu sou obrigado a largar. Pelo que você se tornou, vai ser transformado o cenário. Cristãos que não apenas irão ouvir, mas irão decidir. Eu rogo ao Abba que hoje você só não escute essa palavra, que você decida. Cristãos que não vão apenas crer, mas vão viver. Deus vai fazer algo extraordinário. E para isso, para essa jornada não precisa de muita coisa. A primeira coisa que precisamos é sermos cristãos santos. E fique assustado. Eu não vou aqui falar sobre as práticas de pecado. Eu vou falar sobre a palavra. Um homem que anda em santidade é um som de guerra. Uma mulher que anda em santidade é um som de guerra. Quando ela pisa numa casa, seus passos eu vim aqui te dizer, ou você decide mudar hoje, ou você decide mudar hoje. A santidade é mais do que um comportamento religioso. Isso é muito forte. É um grito de rebelião contra o império do pecado. Um homem e uma mulher, quando está em santidade, ele é um rebeliado contra o império das trevas. É por isso que ele é temido. É por isso que existe toda uma força para que você não se torne santo. É por isso que um homem e uma mulher, quando decide viver em santidade, parece que o mundo atravessa o caminho dele. Porque a realidade é que o problema não é você, o problema é o que você vai se tornar. E o inferno sabe disso, ele sabe que é algo tão poderoso a santidade que não é apenas uma fala, é um sistema que vai totalmente na direção da vontade de Deus. Um homem e uma mulher em santidade é uma ameaça para o diabo. Satanás odeia, olha isso aqui. Satanás odeia a santidade, porque ela revela o que ele perdeu para sempre. Ele foi expulso da presença de Deus, porque a santidade é um critério inegociável para estar diante da presença. Vou te falar o seguinte, sabe por que existem pessoas que não conseguem entrar na presença? Porque é um critério inegociável para estar na presença, senão será expulso. Todas as vezes que você anda na terra com um selo de santidade, o inimigo olha para você e diz: você está me lembrando o que eu nunca mais vou poder ser. E por isso a guerra se instala contra a santidade. Está entendendo? O porquê hoje tanta perversão, tanta sujeira, tanta coisa está acontecendo. Crente que não tem santidade, crente palavrudo, crente pecador, crente beberrão, crente mentiroso, crente totalmente perdido dentro da igreja, crente pervertido, crente pornográfico, crente que olha a mulher dentro da igreja, crente que mexe com a mulher na rua, mulheres que estão cobiçando o marido dos outros, mulheres que andam toda colada na internet dizendo Salmo 23, elas fazem assim, Salmo 23, coloca a legenda liberando lascívia. A santidade está clamando na terra, a santidade, há um clamor na terra, o clamor é: sede santos, sede santos. Há um grito de Deus Pai.
Lava a tua boca com sangue. Não consigo parar de xingar. Lava a tua boca com sangue. Lava a tua boca com sangue. Me liberta, Senhor. Me transforma. Trabalha. Santifica-me, Senhor. Salmo 51. Olha como é que você está lavando a tua boca com sangue. Contra o palavrão. Santifica-me, Senhor. E eu ficarei alvo. Ficarei purificado como isopo. E ficarei alvo como a neve. Senta comigo, irmãos. Isso é alguém que lava a palavra. Isso. Lava-me. 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 Essa. Lava-me. Purifica-me. Cristãos santos. Um cristão que santifica. Um cristão que se santifica. Não é apenas um cristão diferente. Porque ele usa um roupão no pé, não. Porque ele usa um coque, não. Porque ele usa calça, não. Porque ele usa a saia, não. Um cristão que se santifica não é apenas diferente, ele é perigoso. Ele é perigoso. Por isso, eu vim aqui te dizer, para com esse papo, para com essa conversa, de falar que está desanimado. Acabou isso. Na cena apostólica acabou. 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 Seremos perigo. Aí você pode dizer assim: mas eu ainda estou muito ruim, pastora. Estou muito ruim, profeta. Eu não tenho como me enquadrar nessa palavra. Eu não perguntei como que você está. Eu perguntei o que você quer se tornar. Tu tá ruim? Tudo bem. Tu tá quebrado? Tudo bem. Tu tá em pecado? Tudo bem. Tu caiu ontem? Tudo bem. Mas hoje tu tá aqui. Agora tu tá sentado nesse banco. E eu vim aqui pregar essa palavra para você. E dizer para você: não olha para o protótipo de ontem. Não olha para a casca que deu errado ontem. Ontem você errou. Hoje você decide acertar. Amanhã você vai levantar de manhã. E você vai dizer: bem-aventurados que temem ao Senhor, porque eu acordei. Ele me levantou. Ele me levantou do monturo das cinzas. E eu estou de pé. Pode contar comigo, Senhor. Me lava, me purifica, me prepara para esse dia. Eu serei perigo. Eu serei poder. Eu serei perigo. Eu serei poder. Eu profetizo, ainda é possível uma geração santa. Ainda é possível jovens que não se drogam. Ainda é possível jovens, mulheres, homens. Ainda é possível meninas que casam virgem. Ainda é possível. Ainda é possível. Meu Deus. Eu estou com ódio do diabo. E hoje eu estou mais ainda. Tu entende que eu falo contigo, meu aba? Eu não vou fazer força mais não. Jeová Sabaote, o Senhor da guerra. Essa palavra é muito forte. A santidade não é um dom para poucos. É um chamado para todos. A santidade não é um dom. Não é um dom. Olha, a santidade não é um dom para poucos. A
santidade é um chamado para todos. Por isso, a distância entre você e o corpo. Chamado à santidade. O elemento do corpo e do sangue, ele não te mata, ele te santifica. Você o acessa para ficar santo. Escute. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Escute isso aqui. E esse chamado não é apenas um chamado moral, é uma preparação para a guerra. Quando você entende isso aqui, não é só algo que você faz bonitinho. E eu vou te provar. Todo homem santo é um som de tambor. Fica aí, Daniel, isso. Sede santos, como eu sou. Houve um edito. Terão que se curvar diante de mim. Nabucodonosor estabeleceu uma estátua. E ele disse, vão ter que se curvar. Mas existiam alguns homens que eram amigos, Danilo, não contaminados, contagiados. Um olhou para o outro e disse, Daniel diz, eu não me curvo. Mas vai ter morte. Eu não me curvo. Eu também não. Eu também não. Eu também não. Isso está registrado. Oh meu Deus, em Daniel no capítulo 3, depois tu lê na tua casa. Não me curvo. Vai morrer. Não tem problema. Encara o que eu tiver que encarar. O rei ficou furioso. E o homem tambor foi andando para a cova dos leões. O homem santo, fez leões, fez com que os leões olharem e não sentirem cheiro de sangue. Como que leão se aproxima de fogo? Há quem diga que os leões viraram vegetariano. Eu digo, os leões não sentiram cheiro de sangue, nem cheiro de carne. Eles sentiram fogo. Ficaram quietinhos. Não vem não, te provo. Da onde tu tirou isso? Não tá bom ainda não? Não. Joga na fornalha. Ei, vai pra fornalha. Tudo bem, vamos pra fornalha. Vamos, como canta a Ana. Entraram na fornalha. Já preguei isso aqui. Fogo. E aí, já morreram? Aquece a fornalha 7 vezes mais. Vão morrer. Vai morrer. Quem estava do lado de fora morre, não suporta o calor. É possível que já tenham morrido do lado de dentro. Foram olhar. Quem está lá dentro? Tem mais um homem na fornalha. Ué, eles eram um grupo. Agora são mais um com ele. Como canta a Ana Clara, que eu já peguei isso. Fogo não queima fogo. Fogo não queima fogo. Fogo não queima fogo. Fogo não queima fogo. Homem santo é convocatória de guerra. Aonde ele entra, tem guerra. Tem guerra sistêmica. Guerra sistêmica. Você entra, Amanda, aonde tem bebedeira, cachaçada, ó, lá vem. Chegou a crentona, ó, vai estragar a resenha. Já instalou uma guerra.
Você chega bonita, sorridente, alegre, não está nem aí para o que estão fazendo, mas eles estão em guerra contra você, porque homem santo, mulher santa é som de guerra. Escute isso. Deus só confia batalhas espirituais para quem vive limpo diante dele. Lembra que eu disse? Tem gente que está morrendo porque está dentro de uma batalha que não foi confiado para entrar, porque ele não é santo. Ele está dentro da batalha, Danilo. E é por isso que parece, eles têm a sensação de que Deus o abandonou lá, mas não. Deus não entrou com ele na batalha. Por quê? Porque Deus só confia a batalha espiritual para quem é santo. Para quem ele sabe que vai resolver a guerra. Ah, meu irmão, seja como Daniel, seja como José, que decidiu fugir da tentação quando ninguém o viu. Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você no seu secreto? Quem é você na sua intimidade? É nessa hora que o céu te olha e diz: eu posso confiar uma batalha a ele. A santidade, ela é como uma armadura espiritual. Ela não apenas te protege, ela te posiciona. Escute, o mundo pode zombar de você. O mundo pode te rejeitar. O mundo pode te ridicularizar. Mas no céu, você é reconhecido. E no inferno, você é temido. Eu sinto o poder de Deus aqui. O diabo sabe que quem caminha em santidade, caminha com Deus. Essa frase aqui, ó, eu botei até um coração nela, porque ela veio no interior da minha alma. A santidade não é sobre perfeição, é sobre separação. Aprendemos que a santidade era sermos perfeitos. E muita gente degringolou porque não conseguia. E eu vim aqui hoje te dizer que a santidade não é sobre você ser perfeito. É sobre você estar disposto a se separar. Se você decidir isso hoje, tua vida vai ser uma vida transformada. Ser um cristão santo é confiar no sangue de Jesus. Que o sangue de Jesus te purifica. Que o sangue de Jesus, ele te levanta após cada queda, se você continuar com o seu olhar fixo nele. O sangue de Jesus é poderoso. E eu vim aqui hoje te desafiar por essa palavra. Eu só tenho acesso ao sangue se eu me torno filho. Tem muita gente que quer ter acesso ao sangue sem ter se tornado filho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. É necessário passar por Jesus para ir ao Pai. Ele é o nosso intercessor, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ninguém chega a Deus se não passar por Jesus, que é o Cordeiro. E o Cordeiro te dá um banho de sangue. O Cordeiro que nos traz a paz. O Cordeiro que nos lava. O sangue do Cordeiro que nos purifica. Todas as vezes que estiver muito ruim para você, peça o sangue do Cordeiro para te purificar. Para o mundo, grave isso aqui. O mundo diz que pureza é fraqueza. Mas o céu declara que pureza é poder. O sangue não te manipula. Hoje eu vim aqui te dizer quais são as áreas que estão em declínio na sua vida.
renuncia. Presta bem atenção aqui, eu estou te dando um código. Você vai chegar na sua casa hoje, quando você entrar no seu quarto, dobra o seu joelho e faça uma renúncia de tudo aquilo que está te afastando da santidade. Diga, eu renuncio isso, eu renuncio isso, eu renuncio isso, eu renuncio essa prática. Está comigo? Você sabe quais são as suas práticas? É sobre isso. E aí você vai, depois disso, coloque para mim no telão. Estou te dando orientações. Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus. Você está vendo como que você precisa da palavra? Você não sabe orar se você não aplicar a palavra. Você ora palavras vãs, mas que não modificam o comportamento. Está comigo? A palavra é viva. Se você se sente sujo, ora Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito reto, inabalável. Quando a santidade entra, o céu se move e o inferno recua. Tem uma canção que é muito forte, que ela fala que o céu se move hoje aqui. Quando o céu se move, é porque esse lugar está entupido de santidade. Segunda coisa, segunda jornada, cristãos que oram. Diga comigo, cristãos que oram. Diga comigo, cristãos em santidade, cristãos que oram. Escute, a gente tem que apertar o cinto. Algo que muda o ambiente, move o céu e paralisa as trevas. Oração. Irmãos, mulheres que oram, homens que oram, paralisam o inferno. A gente passou uma luta tão terrível há uns 2 meses atrás. Tão terrível. A complexidade da guerra foi muito intensa. E para proteger a minha sogra, a gente não falou uma palavra para ela, Binha. Nada do que estávamos passando. E quando nós entramos, a segunda vez que ela nos viu, ela disse, meu filho, como vão as perseguições? Eu tenho visto os perseguidores. Está tudo bem, mãe, está tudo em paz. Não está não, filho. Você não me fala, mas o céu me mostra. Eu estou em oração. E todos eles, ela tem um jeitinho que fala assim, e todos eles vão cair. Gente, como eu amo. Ninguém fala nada. Ninguém conta nada. Quem conta? O céu. Do jeitinho dela. Da forma dela. Com o véuzinho dela na cabeça. Ela diz, eles serão queimados. Todos os perseguidores serão queimados. Eu vim aqui te dizer, vale a pena orar. A oração, ela não pode ser palavras vazias, lançadas ao vento, em vãs repetições. A oração não pode ser palavras religiosas repetidas pelas tradições. Um cristão que ora com fervor, lágrimas nos olhos e fé, move o céu, move a terra e impacta o inferno. Alguém que conversa com Deus é como alguém que empunha uma espada em uma batalha, em um campo de guerra. E esse tipo de oração faz o inferno tremer. É só através da santidade e a oração que tomamos posse da autoridade. Forte, gente. Lucas,
capítulo 10, verso 19 diz: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E sobre toda a força do inimigo, e não vos fará dano algum. Cena apostólica. Novos cristãos, novos convertidos, homens e mulheres de Deus. Eu estou aqui fazendo um anúncio. Hoje, eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada, eu disse nada, pastora Bárbara, 80% dos pulmões tomado contra o Covid. Nada. Acidente, amor. Caímos de mais de 5 metros de altura. Nada, Serlane. Uma moto não pode parar, não pode ceifar a oração sincera de uma filha que ama. Nada, não vos fará dano. Eu disse dano. Algum. Rabajui, Adai. Eu vejo relâmpagos entrando nessa igreja. Muitos cristãos vivem como se fossem vítimas e não guerreiros. Muitos cristãos vivem como se tivesse que suportar o mal e não confrontá-lo. Cristãos que estão em santidade, em guerra financeira, eu vim fazer um anúncio para vocês. Não suportem mais essa casta de demônio. Não suportem mais essa conta que você está pagando que não é sua. Não suportem mais. Escute, espera aí, Daniel, nós vamos fazer um anúncio. Não suportem mais divórcio. Não suportem mais viciados na família. Não suportem mais morte prematura. Não viva como se fosse uma vítima. O próximo da estatística. Não, você não é uma vítima. Você é um guerreiro. Você não é uma vítima. Deus te levantou para confrontar o sistema das trevas. E hoje eu vim aqui te dizer: levanta a espada. Levanta a espada. O diabo sabe que com oração e fé você se torna imparável. Então hoje, aonde estão os imparáveis? Cena apostólica, ore. Ore na pia, ore no carro, ore na mesa do café, ore no banheiro, ore, onde na sua casa falando em línguas, ore, Rabajui, Rabaianuregaravachui, ore, a oração muda edito, a oração muda sentença. Se for alguém de oração, o céu se abre na sua direção.
Quando você dobra o joelho, o mundo espiritual se reorganiza. Eu vou repetir. Quando você dobra o joelho, o mundo espiritual se reorganiza. Correntes invisíveis começam a ser quebradas. Muros caem, demônios recuam. Um cristão que ora nunca anda sozinho. Ele anda com um comandante. Ele ora com um general e ele anda com um general. A oração fez Ana abrir uma madre estéril que o próprio Deus cerrou. A oração fez Elias fechar o céu e abrir o céu novamente. Homens e mulheres comuns que oraram. Homens e mulheres comuns que oraram. Meu Deus, imagine se em cada casa tivesse um altar queimando. Meu altar queima. Meu altar queima. Meu altar queima. Tem 2 lugares na minha casa que tem um altar. E o diabo sabe que quando eu vou para aquele altar, saem decretos. Ele me afronta com comportamento e eu queimo ele, Rosana, com fogo no meu altar. Alguém se levanta com comportamento errado e aí que eu vou mais pro altar. E aí que eu queimo mais sacrifício no altar. Ah, meu Deus, eu vim aqui te encorajar nessa ceia. Levanta a tua cabeça. Nomes podem ser anônimos na terra quando oram, mas suas palavras ecoam no céu. Essa igreja vai orar tanto. Eu encerro o cristão e a palavra. Um cristão que não conhece a palavra, ele é suscetível. O diabo, ele consegue manter cristãos sem orar em silêncio, porque eles não conhecem a palavra, então não sabem o que pedem. Jesus no deserto não discutiu, isso aqui é muito forte. Jesus no deserto não discutiu com o diabo. Ele proclamou a palavra. Lembra? O diabo vem, questiona a sua identidade. Ele diz, eu tenho um pai. E o que ele diz? 3 vezes Satanás o tentou e 3 vezes a palavra o derrotou. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Está comigo? Vem uma afronta financeira? Está escrito. Vem uma afronta no meio da família? Está escrito. Amém, intercessão? Vem uma afronta territorial? Está escrito. Nós não temos que discutir com o diabo. Quanto nós temos orado pela palavra? O que você declara quando o inimigo sussurra mentiras? Foca em mim, eu já estou terminando. O que você declara quando ele sussurra uma mentira no teu ouvido? Está escrito? Ou você concorda com o que ele diz? Ele diz, você é um derrotado. Ele diz, você é um perdedor. O que você diz para ele? Está escrito. Que eu sou filho de Deus. Está escrito. Que eu fui redimido. Está escrito. Está comigo? O que você responde quando o medo se aproxima? Tem que começar agora. Quando o medo se aproximar, declarar a palavra em voz alta. Salmo 27, Salmo 28, Salmo 109, Salmo 70, Salmo 54, Salmo 5,
Salmo 141. Ah, meu irmão, estou te dando um combo aqui de oração. Quando o medo se aproxima, você declara a palavra. E quando você declara a palavra, fortalezas serão quebradas. A escuridão será dissipada. A liberdade virá. Satanás não teme as suas opiniões, presta atenção. Satanás não teme a minha opinião, Satanás teme, ele não teme as suas emoções. Satanás não teme as nossas emoções, ele não teme as nossas opiniões. Ele também não teme a sua frequência de cultos, ainda que isso seja importantíssimo hoje para uma igreja tão à toa. Satanás tem pavor quando você declara a palavra. Forte, né? A palavra não é apenas tinta no papel. Ela é viva. Ela é ativa. Pastor Paulo Canuto descobriu isso há anos atrás, o verbo. E ele disse para mim e para o apóstolo: declare os verbos. 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 A palavra é ativa. Ela é uma arma de guerra. Para o mundo ela só é papel e tinta. Mas para nós ela é vida e ela é real. Hebreus 4, capítulo 12. Porque a palavra de Deus é viva. Está comigo? Grife isso aí na tua Bíblia. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. É eficaz. É mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Penetra e penetra até a divisão da alma. Olha o que está escrito. Penetra até a divisão da alma, uma dimensão. Penetra até a divisão do espírito, outra dimensão. Ela penetra entre juntas e medulas. Ela penetra aqui na alma, no espírito e no corpo. E é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Mente e coração. Que as tuas orações, as minhas, não estão sendo modificadas e não estão modificando, nós oraremos pela palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Põe o nome ali do cidadão e da cidadã e diga: eu e serviremos ao Senhor. Eu e... Está escrito, Satanás, ele diz: olha lá, está afundado nas drogas. Olha lá, está afundado no mundo. Olha lá, está afundado na apostasia. Olha lá, está afundado na incredulidade. Aí você diz: está escrito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está escrito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deixa ele revirar quem ele quer revirar. Você está na palavra. A Bíblia, ela não é apenas um livro histórico. Ela é a voz de Deus de forma escrita. Jovens, não acreditem nas vãs filosofias mentirosas, em Marx, nesses filósofos malucos. A Bíblia não é filosofia. A Bíblia penetra. Ela é a única fala que todo homem em desespero precisa clamar. O ateu, no seu pior desespero, ele tem que gritar: ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Então eu estou dizendo hoje, eu estou dizendo agora, quando você proclama a Bíblia, o céu se move e o inferno teme. E Jesus derrotou o diabo. Está escrito. Está escrito. Está escrito. E eu imagino que na cruz, quando ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Posterior a isso, houve um estrondo. Começou uma organização no mundo espiritual. Cumpriu-se a palavra. E eu acredito
acredito que Jesus, nas suas intercessões, estava ali dizendo, foi profetizado em Isaías que o Espírito do Senhor me ungiu. Ele me ungiu para pregar as boas novas, a libertar os cativos. Isaías também disse que ele foi ferido pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nessa hora, Jesus